Sou um dos carros mais vendidos do Brasil. Mas será que eu realmente combino com você? Sou econômico de verdade. Faço bons números na cidade e ajudo a segurar o gasto no fim do mês. Mas minha manutenção não é tão barata quanto dizem. Seguro caro e peças que subiram muito. No uso urbano, eu sou confortável. Suspensão macia e condução fácil no trânsito. Mas não vamos romantizar. Meu motor já deu dor de cabeça para muita gente, com correia banhada a óleo. Em compensação, sou moderno. Tenho bom pacote de tecnologia e boa posição para dirigir. Só não espere potência. Não sou um carro bruto, sou só o básico. Agora responde. Onix é uma boa escolha ou é um problema bem maquiado? Comenta aí.